Glória a Deus. Vamos orar então, minhas irmãs. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e quero te agradecer, Pai, por essa reunião, por mais uma sala de cura. Quero te agradecer por cada mulher, Senhor, que o Senhor tem trazido, Pai, para essas salas, pelas irmãs, Pai, que ainda vão entrar, ou que vão assistir depois. Eu te louvo, Espírito Santo. E venho te pedir, Pai, que a tua presença, Senhor, nessas palavras sejam reais, que mulheres aqui, Senhor, sejam tocadas por ti, Espírito Santo, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja reconciliação, para que haja arrependimento, para que haja libertação na alma, no entendimento, Senhor, para que o Senhor seja visto nas nossas vidas, Pai. Nós cremos, Pai, que o teu evangelho é um evangelho que nos leva à reconciliação. E eu venho te pedir, Pai, que como filhas de Deus, como mulheres de Deus, que venhamos, Pai, também ter essa reconciliação, Pai, não só com o Senhor, porque eu creio que pelo sangue de Jesus, nós já fomos reconciliadas contigo, conforme a tua palavra que nos ensina isso. Mas eu oro, Pai, em nome de Jesus, que corações sejam convertidos, Pai. Mães convertendo seus corações às filhas, filhas convertendo seu coração às suas mães, seus pais, irmãos, Pai, familiares, Pai. Em nome de Jesus, eu já repreendo, Pai, todo tipo de aborto emocional, Pai. Muitas vezes, Senhor, somos filhas, clamamos pelo sangue de Jesus, te adoramos, te louvamos, damos a primazia a ti, Pai. Mas o nosso coração, pessoas foram abortadas pelo sentimento de indiferença, Senhor, por dores, por mágoas, Pai. E eu oro, Senhor, que essas salas sejam salas para curar corações, curar a alma de mulheres, curar relacionamentos, Pai, levando mulheres a um lugar mais profundo de intimidade, Senhor, contigo principalmente, Senhor. Que a essência que o Senhor depositou nessas mulheres, Pai, venham à existência, Senhor, em nome de Jesus, porque muitas vezes os corações estão feridos, machucados, magoados, entristecidos, e Satanás se apropria dessas dores, Pai, e rouba a identidade dessas mulheres, Pai. E a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pela tua palavra sejamos curadas, libertas, alinhadas, Pai, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, Pai, pelos testemunhos, porque toda sala de cura, o Senhor tem trazido testemunhos, irmãs vêm testemunhar, mulheres têm vindo testemunhar, Senhor. E eu te agradeço e eu rendo a ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém? Quem concorda diz amém, escreve um amém aí, glória a Deus. Claudiane, amém. Amém. As irmãs aí compartilhar também o link da reunião, amém, Priscila, glória a Deus, aleluia. Compartilhar, então. Minhas irmãs, então estamos falando sobre a vida de José. Vou pedir para você abrir a tua palavra lá no livro de Gênesis, Gênesis 42. Pega teu papel, pega a tua caneta, porque eu creio que talvez tenha coisas que o Senhor vai pedir para você estar guardando aí. Então, Gênesis 42, o versículo 4. Vamos ler a partir do verso 1, né? Gênesis 42, do versículo 1 até o 4. A palavra do Senhor diz assim: E vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Verso 5 diz assim: Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel, para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Minhas irmãs, olha só, algo que eu quero trazer para vocês que é importante. Nós falamos semana passada, porque que muitas vezes os traumas, eles ficam escondidos. É possível, muitas vezes, pessoas estarem dentro da igreja, dentro da congregação, caminharem com o Senhor Jesus há muito tempo, mas terem traumas, dores escondidas dentro da sua alma. Amém? Para as irmãs que não me conhecem, eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta de um projeto também missionário, então eu atendo muitos missionários, muitas pessoas
de Deus, amém? Então, aqui nas salas, a gente vai trazer muito da libertação com o entendimento da palavra e também sobre as dores e traumas emocionais, amém? Então, sim, é possível, minhas irmãs, as pessoas, às vezes, ocultarem os traumas. Tanto que nós vimos semana passada sobre os nomes que José deu para os seus filhos, Manassés e Benjamim. E Manassés significa esquecimento. Ali nós vemos José tentando esquecer as dores que ele passou. E aqui o que eu quero trazer para vocês? Essa fala de Jacó. Quando ele fala, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Minhas irmãs, observem o que está acontecendo aqui. O passado de Jacó estava batendo a porta do seu pensamento e do seu coração. Quantas vezes nós nos movemos por medo, por situações que nós já vivemos, já experimentamos no passado? No momento em que Jacó está para liberar os seus filhos para irem para uma missão de buscar alimento, ele não permite que Benjamim vá. Por quê? Porque ele tinha medo, havia dentro dele uma lembrança de dor, de um passado que ainda estava ecoando dentro do coração de Jacó. E que se nós olharmos a palavra, e alguns estudiosos, nós vamos ver que aquilo que aconteceu, quando acontece essa situação de os irmãos de José serem enviados para o Egito para buscar alimento, já havia se passado uma média de 20 anos. Então, quando o Jacó ele fala isso, Benjamim não vai para que não aconteça nenhum desastre com ele, assim como aconteceu com José, meu filho José, já havia se passado 20 anos, é bastante tempo, gente. É uma vida. Jacó, mesmo havia se passado 20 anos, Jacó, ele temia que uma tragédia, que algo semelhante acontecesse com Benjamim. E aí ele se colocou num lugar de defensiva, ele se coloca na defensiva. E isso está nos ensinando o quê? O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que um trauma pode sim nos deixar presas no passado. Um trauma pode tranquilamente nos impedir de crescermos emocionalmente e espiritualmente. Isso pode sim acontecer conosco. Porque os traumas muitas vezes nos aprisionam nos sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, de depressão, de pânico. E muitas vezes nós deixamos passar oportunidades que vêm muitas vezes do Senhor para a nossa vida por um trauma, por algo que nos aconteceu lá no passado. E esses traumas nos levam a evitar situações, novas oportunidades, porque temos medo de sofrer novamente. E à medida que eu for falando aqui, minhas irmãs, eu gostaria que você olhasse para a sua vida, amém? Para a sua vida, para você, para a sua casa, porque a cura sempre começa conosco, amém? Nós observamos José, nós observamos para José, observamos Jacó, e quando nós observamos também os seus irmãos. Quando eles chegam no Egito e que José fala com eles e fala que eles são espião, que eles estão lá para espionar a terra, que são espiões, o que acontece a fala deles? Ou eles falam, eles se manifestam, um deles fala que eles eram culpados no tocante ao irmão deles, que eles viram a angústia de alma de José quando José foi vendido, que José rogava, pedia por eles, e eles não socorreram José, eles não ajudaram José, eles não fizeram nada. Eles viram toda aquela ansiedade, toda aquela dor e não fizeram nada. Então, queridas, é importante que você olhe para você, olhemos, porque as nossas revelam sim as nossas dores, as nossas falas revelam sim as nossas dores. Tem um Antônio José tentando entrar aqui, mas a sala é só para mulheres, tá? Se for alguém que vocês convidaram, me É a avisa. minha mãe, é porque ela não sabe mexer, ela entra pelo do meu pai, mas é minha mãe. Ah, tá, entendi, então. Deixa eu só Ô, aceitar. Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Só um minutinho, Claudiane, deixa eu só aceitar nossa irmã aqui, tá? Só um minutinho aqui.
Já saiu aqui o convite dela. Diz para ela tentar entrar de novo, Priscila, por favor. Claudiane, pode falar que a gente, o que Ô, seria? Dani, eu tô tão angustiada e eu queria saber como que a gente faz, igual no caso de José, para poder tirar essa mágoa de vez da vida da gente, porque eu tenho tentado, eu tenho orado, eu tenho feito jejum, eu tenho feito propósito. Gente, essa mágoa não sai do meu coração. Uhum. Cada vez parece que fica pior. Uhum. Amém, Claudiane. A gente eu posso falar sobre isso no final, tá bom? É importante à medida que a gente vai ministrando aqui as palavras, você vai se permitindo ser trabalhada, amém, em nome de Jesus. Mas eu vou falar sobre isso, tá bom? Deixa eu só aceitar a nossa irmã aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Entrou, será? Acho que ela não tá. Acho que ela não tá conseguindo entrar, não, aqui, Priscila. Quando eu vou aceitar ela não tá, não tá entrando. Mas se ela tentar de novo, a gente vai tentando aceitar, tá? Mas ela não entrou aqui. Então vamos lá, gente. Então, assim, José, as falas de José lembravam uma dor. Jacó também tinha uma dor nas falas dele. E os irmãos de José também revelavam uma dor, um trauma. E muitas vezes é o que nós estamos carregando dentro de nós. Muitas vezes as nossas falas, os nossos comportamentos revelam uma dor, revelam o peso de sentimentos emocionais, situações que nós já vivemos lá na infância, na nossa adolescência. E foi isso que aconteceu com José. José, ele tinha uma dor não tratada, um passado mal resolvido. Só que o que acontece? Muitas vezes nós queremos esquecer, nós não queremos tocar no assunto e as dores vão ficando mal resolvidas. Só que como mulheres de Deus, nós precisamos, no mínimo, ter a intenção de querer curar, de liberar isso. E eu creio que quando o Senhor tem um propósito maior nas nossas vidas, o próprio Senhor, ele prepara, como nós falamos na semana passada, um momento de reencontro, um momento de restauração, um momento de reconciliação. E eu creio que muitas de nós, eu já experimentei muito essa realidade e também já me movimentei para fazer um caminho de volta. O que acontece é que muitas pessoas, elas não querem tocar no passado, elas não querem resolver o passado, elas não querem olhar para a sua história, e nós precisamos olhar para a história. Nós não podemos ignorar o nosso passado, nós precisamos, na presença de Deus, olhar para o nosso passado e decidir liberar perdão, liberar as pessoas dentro de nós. Lá no livro do profeta Ageu, Ageu 1, do versículo 5 e 7, o profeta ele fala assim, ó, considerai, pois, o vosso passado. Ou seja, aqui o profeta, ele está nos exortando, ele está nos incentivando, ele está dizendo para nós, ei, olha, resolve o teu passado. Nós precisamos aprender a resolver o nosso passado. Nós precisamos resolver aquilo que ainda não está resolvido dentro de nós. E o que acontece? As pessoas, elas querem fugir. As pessoas querem fugir do passado. Então, o que nós percebemos? Ó, vamos ver aqui se agora vai dar certo. Ok. Só um minutinho, Isaac. Só um pouquinho. A mãe tá... Depois, tá? A mamãe tá fazendo a gravação aqui agora da ministração das mulheres. Não estou conseguindo aceitar ela. Não estou conseguindo aceitar. Quando eu clico para permitir a entrada dela, não... Mas vai ficar gravado. Ela vai tentando e a gente vai tentando aceitar aqui, tá? Então, assim, vamos lá. Então, o que José tinha ali no coração dele? Sentimentos de vingança. Porque quando José, ele se encontra também com os irmãos dele, o que veio? O que aflorou dentro de José? José, muito provavelmente, ele lembrou dentro dele dos sonhos que ele teve quando era adolescente. E ele viu todo o cumprimento daquelas palavras, daqueles sonhos que estavam dentro dele. Lembrou provavelmente que os irmãos não tinham acreditado nele. E quando ele se encontra com os irmãos, o que acontece? Ele descarrega uma série de sentimentos vingativos em cima dos irmãos. E como que a gente sabe isso? Porque quando os irmãos falam, né, que eles foram comprar os alimentos, o que ele fala? Vocês são espiões. E aí os irmãos até tentam se defender,
tentam esclarecer que eles estavam ali, né, para comprar mantimento. E José, o que ele fala de novo? E como já vos disse, vocês são espiões. Vocês são espiões. E aí, mais uma vez, ele fala para os irmãos dele, vocês vão ser provados pela vida de Faraó, daqui não, vocês não vão sair sem que primeiro venha vosso irmão mais novo. José estava determinando já. José estava determinando aquilo que eles teriam que fazer, que eles iam ficar presos, confinados numa prisão. Provavelmente ali José estava trazendo para eles, para os irmãos, um peso de toda a dor, de toda a dinâmica de dor que ele já havia passado no passado. José, sem perceber, ele estava com o coração ferido. José, ele acusou, ele falou de uma forma grosseira. E ele também quis colocar os irmãos num lugar de prisão. Então, vejam só, minhas irmãs, e muitas vezes nós estamos fazendo isso. Mas o que nos leva a um lugar de cura? A decisão de perdoar. Se nós formos olhar, tem um dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. E quando a gente pesquisa nesse dicionário o significado da palavra perdoar, e o significado lá tem a seguinte definição, eu vou ler para vocês. A soltura voluntária de uma pessoa ou coisa da qual alguém tem controle legal ou real. Ou seja, vamos dizer assim, nessa definição de perdoar, nesse dicionário internacional de teologia, está dizendo que nós temos que soltar do cativeiro, deixa aí, solta essa pessoa que você às vezes está carregando dentro de você por uma mágoa. Gente, meus filhos estão em casa hoje, então aqui eles estão, se vocês ouviram algum ruído, é porque eles estão em casa. Então, veja só, perdoar, soltar do cativeiro, deixa aí, libera essa pessoa, decida liberar, deixa aí, solta a corda, porque às vezes você está se agarrando em algo que está ferindo a tua mão está sangrando e você continua agarrada naquela dor, naquela pessoa. Então, eu gostaria de convidar vocês, abre lá o livro de Mateus. Abre lá em Mateus, vamos abrir a palavra lá no livro de Mateus. Mateus 18. Vamos abrir lá em Mateus 18. Vamos ver o que a palavra diz para nós. Mateus 18, vamos ler a partir do versículo 23? Vamos ler aqui, olha só, 23 ao 25. O que a palavra está dizendo aqui, ó? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. E ali, se nós formos continuar lendo essa parábola do credor, o que nós entendemos com a palavra do credor, minha irmã? Quando alguém nos fere, é como se essa pessoa ela contraísse uma dívida conosco. Eu sempre falo, tem pessoas que andam por aí, que não conseguem viver o extraordinário de Deus, que não conseguem honrar e ser honradas, porque essas pessoas estão cheias de dívidas emocionais, débitos emocionais, essas pessoas estão carregando dores emocionais. Então, quando alguém muitas vezes nos fere, gera algo nocivo dentro de nós, nós precisamos decidir, ei, quita, libera essa pessoa da dívida. Então, quando nós ficamos chateadas, magoadas com alguém, a tendência, muitas vezes, a gente já começar a olhar para a pessoa, né, com um olhar de dor, e aí já vem no pensamento, meu Deus, essa pessoa me deve. Essa pessoa fez algo errado comigo lá atrás. Essa pessoa me magoou. Essa pessoa me feriu. Essa pessoa me traiu. Essa pessoa me roubou. Essa pessoa comprou de mim e não pagou. Ou seja, essa pessoa fez algo inadmissível comigo. E aí, o que gera dentro do coração, muitas vezes? O sentimento de vingança. Vingança. E o que acontece? Foi o que aconteceu com José. José, quando ele encontrou os irmãos, o que aconteceu? Ele reconheceu os irmãos, mas ele não se deixou reconhecer. E ele quis o quê? Se vingar. Vocês são espiões. Vocês vão ficar presos aqui.
Começou a ter palavras hostis, palavras, né, feridas, palavras de quem estava magoado, ferido, machucado. Existia uma dívida emocional no coração de José. Que mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo um homem íntegro, mesmo ele sendo um homem que fazia tudo certo, que conhecia o Deus de Abraão, ele carregava dor dentro dele. Ele carregava dor dentro dele. Então, queridas, em nome de Jesus, se você tem esse tipo de sentimento dentro de você, comece a expor isso ao Espírito Santo, porque é pela pessoa do Espírito Santo que é ele que vai nos convencer do pecado, ele que vai nos convencer, é ele que vai trazer para nós consolo, direção. Então, a vingança é uma atitude, muitas vezes, de querer que a pessoa pague na mesma medida, na mesma moeda. Nós vemos muitas pessoas, e como nós falamos semana passada, muitas vezes a palavra fala de reconciliar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, mas também com os nossos irmãos. E como nós falamos, quantas vezes mães e pais fomentam sentimentos ruins entre irmãos, fazendo divisões entre irmãos. Ah, porque não é filho do mesmo pai, não é filho da mesma mãe, e às vezes são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas às vezes por identificação, por preferencialismo, geram feridas e dores no coração dos filhos. E depois esses filhos crescem com sentimentos ruins, nocivos, de vingança entre irmãos. E às vezes esse irmão, essa irmã, quer que o irmão pague na mesma moeda. Se você me feriu, eu vou te ferir também. Foi isso que José fez. Vocês me venderam um dia como escravos. Agora vocês vão ficar aqui escravos também no Egito. Vou colocar vocês na mesma prisão de Faraó que um dia eu fui lançado, vendido por vocês. Então, muitas vezes, nós temos esse tipo de sentimento. É como se nós tivéssemos um livro caixa dentro do nosso coração. O que é o livro caixa? A pessoa, né, o contador, o lojista tem um livro caixa onde ele vai anotando as entradas e saídas. Né? Muitas vezes pessoas, antigamente, hoje a gente quase não vê isso, mas antigamente, né, pessoas que tinham vendas, que tinham lojas, tinham um livrinho, né, a caderneta de quem comprou e deixou anotado para pagar depois. Muitas vezes é como se na nossa alma, no nosso coração, tivesse esse livro caixa, aonde esse livro caixa no nosso coração carrega as dívidas, carrega os débitos que nós temos com outras pessoas e que as pessoas têm conosco. Então, queridas, em nome de Jesus. E qual é o saldo negativo? Será que o saldo está negativo ou está positivo no teu coração? Porque os débitos que você carrega são as dívidas que você tem com outras pessoas. E o crédito é a dívida que as outras pessoas têm com você. Mas no final sempre vai ter um saldo. E muitas vezes saldo, ele é um saldo negativo. Muitas vezes esse saldo é um saldo de dor. É um saldo que revela um histórico. E qual é o histórico que vem sendo revelado muitas vezes? Doença, dores muitas vezes, problemas no corpo, tristeza, vazio, ódio. São muitos os sentimentos. Então, a nossa sala é uma sala de cura. E às vezes a gente vai ter palavras um tanto desconfortáveis, porque nós precisamos olhar para nós. Porque a cura interior, para curar a nossa alma, nós precisamos, vamos acertar o livro caixa? Vamos acertar o livro caixa? E como é que a gente acerta o livro caixa? Perdoando. Quando nós perdoamos e somos perdoados. E quando nós decidimos perdoar nós mesmas. Porque eu atendo muitas mulheres. Eu sou conselheira no Instituto Maria, sou conselheira de libertação. E o que muitas vezes nós precisamos trazer para a pessoa? Que ela precisa se perdoar, gente. Se perdoar. Infelizmente, nós temos pessoas que se arrependeram de situações, que até já pediram perdão, mas não conseguem perdoar a si mesmas. E às vezes nós precisamos, para remover essa pessoa desse lugar, porque ela muitas vezes carrega culpa, vergonha, nós precisamos mostrar para essa pessoa que ela não é melhor do que Deus. Porque se Deus perdoa, se Deus me perdoou, Deus te perdoou, e Deus perdoa aquele que se arrepende verdadeiramente, quem somos nós? Que orgulho é esse de não perdoarmos?
de não perdoarmos e não nos perdoarmos. Nós não somos melhores do que Deus, gente. Nós não somos melhores do que Jesus. Amém? Então, nós precisamos, o caminho da cura interior é perdão. É perdão, é perdoando. E assim, ó, quando a gente abre a palavra lá em Gálatas, se você quiser abrir, Gálatas 5, o que nós vamos ver lá em Gálatas 5? É uma passagem que todo mundo fala, Gálatas 5, dos frutos do Espírito, lá verso 22, 23, que fala sobre o amor, fala sobre a alegria, a paz, sobre a benignidade, bondade, fala sobre fidelidade, a mansidão, fala sobre domínio próprio. Então, o que nós devemos fazer? É uma opção. Se nós esperarmos por eu preciso sentir de perdoar, a gente nunca vai perdoar ninguém, gente. É uma decisão, assim como o amor é decisão, nós decidimos também perdoar. Não significa que quando você decidir, você vai ter uma amnésia ou que aquele sentimento já vai sair totalmente dentro de você, mas significa que toda vez que você sentir aquela dor, que você sentir aquele sentimento ruim dentro de você, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu libero essa pessoa das minhas emoções. Eu libero no mundo espiritual. Eu libero. E você vai para a presença. E quem já precisou da graça de Deus? Eu já precisei da graça de Deus. Muito, muito, muito. Porque eu sei que Jesus me limpou. Limpou as minhas mãos. Limpou o meu corpo. Limpou a minha mente. Então, só quem muito já precisou da graça de Deus vai entender o que é misericórdia para liberar perdão na vida de alguém. Quem é muito perdoado, muito ama. Então, nós precisamos olhar para isso. E como nós falamos na semana passada, Efésios 4. O que está escrito em Efésios 4, 2, 6? Ei, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque que acontece? Muitas vezes os dias vão passando e a pessoa só vai alimentando aquela dor, aquela ira, aquela mágoa, aquele ressentimento, como nós falamos também na outra semana. Quem não assistiu a ministração passada, vai lá no YouTube e assiste. O que é ressentir? É um sentimento duplo que você vai fomentando, você vai fomentando aquilo dentro de você. E essa carga de ressentir vai crescendo dentro de você. E com isso vai gerando muitas enfermidades espirituais, muitas vezes orgânicas, que vai crescendo dentro de você. Espíritos malignos vão se apropriando disso. A tua identidade vai sendo roubada em Deus. Só que a palavra é clara. Ei, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve essa pendência, libera. Vai para o Senhor, vai para os pés de Jesus, libera. Jesus, eu tenho raiva, eu tenho ira, eu tenho ódio, mas eu decido, eu quero perdoar, me ajuda. Espírito Santo, eu libero isso dentro de mim. É você que escolhe o que você vai alimentar dentro de você. Dentro de você. Se trata de quem você decide se tornar em Deus, quem você quer ser. Então, existe muitas vezes, quando nós optamos pelo caminho do rancor, quando nós optamos pelo caminho da mágoa, do ressentimento, da ira, existe um caminho triste que nos espera. Existe um caminho triste que nos espera. Porque a mágoa é um sentimento onde o ofensor, vamos dizer assim, quem nos ofendeu fica endividado conosco. E aí, o que acontece? Nós temos duas alternativas. Ou você persiste em ficar ali cobrando emocionalmente no teu espírito, na tua alma, nos teus pensamentos. Você insiste em querer fazer com que aquela pessoa pague na mesma moeda. Você fica exigindo essa cobrança emocional e às vezes você não vai cobrar nem só da pessoa. É como se tivesse um buraco dentro de você e você vai querer que outras pessoas saldem, às vezes, uma dívida, um débito que nem é dela. Isso acontece muito em relacionamentos. Vejo muitas filhas endividadas emocionalmente com pai e mãe. E o que acontece quando casa? Quando tem um namorado, um noivo, quando tem filhos, essas mulheres, elas querem cobrar, querem que o marido, que o noivo, que os filhos saciem elas de algo que, na verdade, não é culpa daquele marido. Não é responsabilidade do marido, é responsabilidade de um acerto de contas lá com o passado. Ressignificar a dor lá de trás. Sem julgamento, porque muitas vezes nós erramos, porque nós entramos num lugar de juízas dos nossos pais.
juízes dos nossos ofensores, sem olhar que muitas vezes existe uma dor, existe uma situação ali, uma dor por detrás daquilo. Gente, a dor é uma mensageira. Se tem algo que está doendo dentro de você, a dor é uma mensageira que revela algo que está disfuncional dentro de você, que precisa de cura. A maldição, quando você olha para a sua vida e você vê um sintoma de maldição, isso é um chamado para cura. É um chamado para você voltar à obediência. É um chamado para curar algo que às vezes está disfuncional, de dores, desde os teus antepassados. Então, você tem duas opções, essa questão das dívidas emocionais. Ou você persiste em cobrar a pessoa, ou você decide, gente, liberar a dívida. Liberar a dívida e deixa a pessoa ir. Deixa ela seguir o caminho dela. Creia que Deus é justo. Creia que o Espírito Santo é justo. Creia no amor de Jesus. Creia no Senhor. Creia no Senhor. O perdão é uma atitude de soltar alguém de um cativeiro. Deixa a pessoa seguir livremente, deixa a pessoa caminhar sem qualquer cobrança. Isso vai ser bom para você. Em primeiro lugar, é sobre você. Porque a Bíblia nos fala sobre os verdugos. Né? Sobre os verdugos. Muitas vezes as pessoas elas são atormentadas. Verdugos são espíritos de tormento, que às vezes por dívidas emocionais, de rancor, a pessoa fica ali rancorosa, amargurada. Essa pessoa ela é atormentada por esse tipo de espírito que fica trazendo aquilo como uma tortura para a mente dela. Ei, renuncia a isso, abre mão disso. Abra mão disso. Então, muitas vezes, para você perdoar, você vai ter que dizer, olha, você está perdoado, eu não vou mais te cobrar. Às vezes o Espírito Santo vai dizer assim, ei, manda mensagem para essa pessoa, manda um áudio para ela, se ela não está mais perto de você, dizer, ei, fulana, lembra aquela situação? Ei, eu te perdoo, eu libero você. Doeu muito, mas eu estou decidindo te perdoar. Você está livre. Às vezes a pessoa não vai entender. Às vezes a pessoa às vezes nem sabe que te feriu, que tomou toda uma proporção no teu interior. Às vezes a pessoa não vai entender, não faça isso colocando expectativas naquilo que você vai ouvir da pessoa, mas coloque expectativa no Senhor e da mulher que você está se tornando. Ei, decida, Senhor Jesus, eu não vou mais cobrar essa pessoa. Eu não quero mais ter essa cobrança emocional dentro de mim. Eu não vou mais acusar essa pessoa, eu não vou mais caluniar, eu não vou mais matar, eu não vou mais ser homicida dessa pessoa, com a língua. Eu não vou mais ficar falando mal dessa pessoa, matando ela para as pessoas através da língua. Ei, Jesus pagou um alto preço para quitar as nossas. Jesus pagou um alto preço para quitar as nossas dívidas. E que entenda isso, minha irmã. A sua dívida está quitada. A sua dívida está quitada no nome de Jesus. Da mesma misericórdia que te alcançou, o mesmo favor, o mesmo amor que te alcançou. A mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma paternidade. Libera isso sobre a vida da pessoa, querida. Em nome de Jesus. E sabe, nós temos a escola de cura. Né? Em breve nós vamos ter um intensivão da escola de cura, nós temos a escola de cura para mulheres do Levantando Coroas, de cura e libertação, e nós temos uma palavra sobre paternidade, nós temos muitas palavras de confronto, né, que faz com que a pessoa se veja e decida rasgar o coração, para tirar a pessoa dos cativeiros, para quebrar mesmo maldições, mas sabe, irmãs, uma das coisas que eu vejo, muitas vezes nós queremos a paternidade para nós, a paternidade sobre a minha vida, o Espírito Santo que testifica a paternidade, que nós clamamos Abba Pai, mas nós queremos o amor do Pai para nós, mas para o outro, nós queremos a justiça. Queremos justiça, queremos uma sentença, queremos uma resolução, queremos que algo seja feito. Queremos que sermos olhadas pela intenção do nosso coração. Nossa, eu não tive a intenção de te magoar, eu não tive a intenção de te prejudicar. Mas quando o outro fala que não teve a intenção, o que nós queremos? Não importa se você teve a intenção. Você feriu, você magoou, você fez errado. Queremos ser justiceiras. Então, quer dizer que paternidade é para mim. Para o outro é justiça. Só que o que acontece?
Muitas vezes a nossa justiça ela é distorcida, a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, porque quando entra a nossa justiça, nós queremos para o outro uma sentença, uma prisão, uma condenação, porque na justiça humana sempre um vai ser condenado, um sempre vai estar errado, precisa ser condenado, precisa pagar pelo que fez. Mas nós nos esquecemos que a paternidade de Deus é misericórdia, é graça, é amor, é você olhar para os teus ofensores e dizer assim, ei, eu quero orar por você ao ponto de ver você como meu irmão, eu vou te colocar na mesa. Nós estamos na mesa juntos com o Pai. É saber que a graça de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus, o amor de Deus sendo derramado na tua vida. Essa unção vai ser tão transbordante, o teu cálice vai transbordar tanto na tua vida que quem estiver sentado na mesa contigo vai sentir o respingar dessa unção, dessa graça, desse amor, que até mesmo aqueles que nós muitas vezes carregamos dívidas, um dia vão estar na mesa conosco, porque são filhos do Pai, são nossos irmãos. O mesmo amor que nos alcançou precisa alcançar aqueles que nos ofenderam. Que às vezes essa pessoa vai converter o coração dela a partir do amor que você vai derramar, dessa liberação de perdão, você perdoando. Então, quando nós, nesse estudo, nessa sequência que nós estamos fazendo aqui sobre José, nós vemos que José, quando ele tem aquele momento de encontro com os irmãos, ele fez o contrário. Ele não liberou perdão. Mas Deus estava trabalhando naquela situação. Deus estava trabalhando naquela situação. Quantas pessoas nós estamos colocando numa prisão através do nosso comportamento de vingança, vingativo, que muitas vezes esses comportamentos, eles revelam, eles indicam, ei, toda pessoa que tem sentimento de vingança é uma pessoa que revela claramente a necessidade de perdoar alguém, que precisa liberar perdão. José estava revelando isso, porque ele queria colocar os irmãos na cadeia, na prisão. E quantas pessoas nós já não colocamos numa prisão? Porque não perdoamos, por essa dificuldade de perdoar. Então, minha irmã, se tem algo que te prende, libera enquanto há tempo, libera, porque hoje o amor do Senhor Jesus Cristo está sobre a tua vida. Isaías 53 revela tudo que o Senhor Jesus fez por nós, tudo que ele conquistou para nós naquela cruz. Libera, decida, vai para a palavra e diz o que na minha vida está errado, o que na minha vida está disfuncional. Então, minhas irmãs, olhem para isso, tá? Então, José, ele tinha o quê? Estava desconfiando. José desconfiou das pessoas, desconfiou dos irmãos dele. Quando a gente lê lá no versículo 11 do capítulo 42 de Gênesis, o que a gente vê? José desconfiando dos irmãos. Ele não demonstrou que confiava, foi desconfiança. E muitas vezes, quantas pessoas desconfiadas nós conhecemos por aí? Que não confiam em nada, não confiam em ninguém, não confiam numa liderança, não confiam no marido, não confiam num filho, não confiam num parente, num sogro, numa sogra. Muitas vezes a gente acha que as pessoas estão sempre espionando a nossa vida. Isso também é um sintoma de que existe uma dor. Existe uma dor. Quem é que traiu a tua confiança? Quem é que lá no passado traiu a tua confiança? Quem é que te magoou? Quem é que te prometeu e não cumpriu? Quem é que foi embora e te deixou para trás? Quem é que te colocou numa prisão emocional? E às vezes você precisa liberar isso. Você precisa liberar isso. Porque às vezes nós nos comportamos querendo que as pessoas provem que são honestas. Que as pessoas provem que são boas para nós. Olha a nossa pretensão. Olha a nossa pretensão, muitas vezes, a nossa soberba, o nosso orgulho. Olha o tamanho da ferida que às vezes está sangrando dentro de nós. De queremos provar as pessoas, porque foi isso que José falou. Vocês vão ser provados pela vida do faraó. Vocês não vão sair daqui. E muitas vezes é o que nós estamos fazendo. José estava dizendo aí, eu não confio em vocês. Vocês vão ter que provar que são pessoas dignas da minha confiança. Foi isso que José falou em outras palavras.
Isso é uma característica de alma ferida. Alma ferida. Não conseguir confiar nas pessoas é um sintoma de alma ferida, de dor emocional. De dor emocional. Então, José, ainda que ele tenha manifestado, vamos dizer assim, uma dúvida também quanto ao caráter, né, dos irmãos, na verdade, ele provavelmente, eu creio que José ele tinha uma desconfiança generalizada. Não importa quem fosse a pessoa. Porque quando nós estudamos sobre essas questões emocionais, da alma, das dores, dos traumas, muitas vezes esses débitos, essas dívidas emocionais, elas sangram para tudo que é lado, para tudo que é vertente. Então, é muito provavelmente que aqui a Bíblia estava externalizando esse acerto de contas, né, desses irmãos, mas é muito provavelmente que José, mesmo ele sendo um homem rico, um homem próspero, um homem que aos nossos olhos seria uma pessoa de superação, mas ele era um homem ferido. E muito provavelmente ele não confiava nas pessoas. Porque no passado ele tinha uma dor de traição, de ser enganado. Também teve a situação que ele foi, né, enganado pela esposa do Potifar, foi parar na prisão. Quando ele revelou os sonhos lá para o copeiro e para o padeiro, que ele pediu, né, para o copeiro, ei, se lembra de mim, né, quando você foi restituído lá no teu ofício, o que aconteceu? O homem esqueceu dele por mais de 2 anos. Então, ele foi muito traído, ele foi muito esquecido, ele foi muito enganado. Então, José, ele guardava dentro dele uma série de decepção. Foram muitas decepções com pessoas, palavras que foram ditas e nunca foram cumpridas na vida de José. Então, ele queria ali provar a palavra dos irmãos para ver se eles estavam falando a verdade ou não. Porque o coração dele estava num lugar de desconfiança. Os sentimentos dele estavam num lugar de desconfiança. E isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com qualquer uma de vocês ou das pessoas que amamos que estão ao nosso redor. Existe essa tendência, muitas vezes, de criarmos defesas emocionais, fortalezas emocionais, para a gente não passar pela mesma dor de novo, que nós já sentimos. E muitas vezes, a dificuldade que nós temos, muitas vezes até de ter um relacionamento saudável, um casamento saudável, é porque nós temos essas barreiras dentro de nós, essas defesas dentro de nós. E aí nós queremos até esconder. Eu vejo muitas pessoas em posições de liderança, que elas tentam esconder através da sua posição, do seu cargo, a sua roupa, mas dentro de si, o coração não confia em ninguém. E eu vou dizer para vocês, com temor, muitas vezes são pessoas que têm dificuldade de confiar no Senhor. Que elas vão orar, vão colocar na mão do Senhor e vão tirar. Vão orar, botar na mão do Senhor e vão tirar. Porque existe uma dor ali. Existe uma dor. Então, quando a desconfiança ela é generalizada, ela se instala na alma de uma pessoa, na alma de alguém, nos pensamentos, né, nas emoções, nos sentimentos, isso está totalmente ligado, minhas irmãs, às decepções que nós sofremos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. E certamente serão pessoas significativas, pessoas importantes para nós. Pessoas importantes para nós. Para chegarmos ao ponto de odiar alguém, é muito provavelmente que você amou muito. Você amou muito e essa pessoa te feriu, te magoou. E às vezes você até ainda ama, só que dentro de você existe um misto de amor e ódio, amor e raiva. Só que é nossa responsabilidade buscar cura, transformação. É muito nos atendimentos, eu vou dizer para vocês assim, ó, que 90% dos meus atendimentos como terapeuta, e até mesmo nos aconselhamentos, né, quando nós ministramos escola de libertação, e nos aconselhamentos de cura e de libertação, quando tem um momento de confissão de pecados, nós vemos, assim, os abusos, né, abusos emocionais, sexuais, né, em relação a filhas, né, ou filhos também, né? Porque isso acontece com meninos também. O que acontece? Às vezes essa filha que foi abusada pelo pai, né, ou esse filho que foi abusado pelo pai, e nós temos casos até mesmo que mãe que abusaram,
né? Tias que abusaram, nós vemos nisso, né? O que acontece? Muitas vezes, essa pessoa, ela entra num lugar de muita dor. Por quê? Porque é alguém que ela amou muito, que tinha um grande amor ali, uma grande confiança, e quem deveria amar, cuidar, proteger, feriu, machucou. E às vezes o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, elas entram num lugar de proteção, e aí elas criam uma lógica no pensamento delas: homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. A pessoa cria uma fortaleza, uma proteção, uma lógica de raciocínio. Então ninguém que é do sexo masculino presta. Ou vice-versa, né? Nenhuma mulher presta. Mulher sem vergonha. Muito provavelmente tem uma dor gritando aí dentro. É muito provavelmente que teve uma grande traição na confiança na vida dessa pessoa, que faz com que a pessoa pense: ninguém é digno da minha confiança. Nenhum homem, nenhuma mulher é digno da minha confiança. Então existe ferida aí, existe uma dor aí. E aí qual é a tendência, já para encerrar, né? Criar resistência. Resistência emocional. Resistência emocional. Para se proteger, para evitar sofrimento. E aí, muitas vezes, vem pensamentos, né, de raciocínio, né? Ah, eu já fui ferido, já passei por isso, então eu não quero passar por isso de novo. Então, se eu não quero passar por isso de novo, então eu não me envolvo mais, é melhor eu ficar aqui quietinha no meu canto, ninguém mais vai me ver, não vou falar com ninguém, não vou dar minha opinião, não vou conversar. E a pessoa vai criando ali fortalezas, muros, umas muralhas, né? Umas Jericó ao seu redor, para que ninguém acesse aquele coração, para que ninguém conheça de verdade. Só que o ponto de cura é resolver, em primeiro lugar, internamente. Resolver internamente. É abrir esse porão da alma, onde tem os rancores ali guardados, e eu preciso curar isso aqui. Eu tenho esse rancor, eu tenho essa dor, eu tenho esse sofrimento, e eu não quero mais carregar. E eu sempre falo: o que é mais pesado? É você carregar isso dentro de você e adoecer fisicamente, emocionalmente, tá cheio de depressão, de ansiedade, de pânico, de doença, problema nos ossos, nas articulações, problemas muitas vezes nos músculos, problemas de útero, que tem muitas enfermidades que são psicossomáticas mesmo, que são somatizadas por dores. O que pesa mais? É você ficar uma vida inteira cheia de dor, sangrando na tua família, sem ter amizade, sem ter um relacionamento saudável, sem viver um amor de verdade? Ou você passar por um momento ali de cura, de abrir teu coração, de liberar isso, e depois você caminhar uma vida mais plena, mais abundante. E, gente, como é incrível, é lindo nós vermos as pessoas quando elas vão passando por esse caminho, quando elas se permitem serem libertas das dores que carregam. A transformação é incrível, a gente que observa, que acompanha, é maravilhoso, gente, é extraordinário, é ver o movimento da vida abundante de Deus fluindo na vida da pessoa, é incrível. Então, queridas, em nome de Jesus, eu quero encorajar você. Nós, na primeira ministração sobre essa série, nós falamos, né, quem é você? Será que você era um Jacó, uma Lia, uma Raquel? Né? Será que você viu seu pai criando seus irmãos com preferencialismo? Porque esse é um dos cernes das nossas mensagens desses dias. Semana passada nós falamos: será que você é um Rubens? Será que você é um Simeão? Será que não tem uma dor escondida aí dentro? E é muito provavelmente que o Espírito Santo ministrou você, é muito provavelmente que o Espírito Santo mostrou qual é a dor, qual é o trauma que você carrega. Nós não podemos ocultar isso. E agora eu estou te incentivando a dizer para você: ei, perdoa, resolve o teu livro caixa, resolve o teu livro caixa. Tira as pessoas do cárcere. José colocou os irmãos dele num cárcere. Eles tinham que provar que eles estavam falando a verdade. Às vezes, o teu irmão, aquele que te feriu, já sabe que magoou, já sabe que feriu, e às vezes até já se arrependeram, porque eu creio que aqueles homens, eles caminhavam com uma dor
com uma dor dentro deles, eles se arrependeram, eles mudaram. A Bíblia mostra que eles tiveram uma mudança, né? E às vezes a pessoa até já te pediu perdão, às vezes a pessoa até já tentou consertar com você, mas você não. Eu te perdoo, mas não quero você perto de mim. Se eu passar por você, é indiferente. Gente, a indiferença é um dos piores sentimentos para você ter sobre a vida de alguém. É como a indiferença é um sinal claro que você cometeu um aborto emocional. Emocional. Você abortou a pessoa, você matou a pessoa do teu coração. E às vezes uma pessoa muito, quando nós fizemos esses abortos emocionais, isso mostra que essa pessoa era alguém muito importante para você. E você aborta ela da tua vida. Só que o Senhor, ele tem cura para nós. O Senhor tem cura para nós. O Senhor tem liberdade para nós. O Senhor, ele tem restauração para nós. E eu quero te convidar a parar de remoer. Remoer. Pare com isso. Pare de remoer. Decida liberar a dor. Decida. Porque muitas vezes você fica remoendo, pensando, maquinando naquilo ali. Mas libera isso. Libera isso. Coloca a tua expectativa no Espírito Santo. Decida expressar o teu choro. Decida confessar a tua. Decida expulsar de dentro de você. Decida expulsar isso de dentro de você. Nós podemos fazer isso. Hoje o Senhor, ele nos dá essa liberdade, o Evangelho nos fala sobre isso. Então decida, libera isso dentro de você. Ou você remói, ou você expulsa essa dor para fora da tua alma, para fora de dentro de você. E, gente, não é algo incomum as pessoas confessarem as suas dores, reconhecer aquilo que estão carregando e decidir, eu renuncio essa dor, eu renuncio isso aqui, as pessoas serem curadas de enfermidades, de doenças físicas, porque aquilo que estava gerando aquela dor, aquela doença, era emocional. Era emocional. Você pode sim, hoje eu te incentivo a fazer uma confissão sincera dessa dor a Deus. A Deus. E depois eu te aconselho, se você tiver a oportunidade, procure um conselheiro de cura, um pastor, a tua pastora, e ore, confessa isso e peça para eles orar pela tua vida, para liberar a tua vida, desligar a tua vida dessas regiões de cativeiro espiritual e ligar novamente no reino da luz de Cristo. Essas áreas específicas de dor. Essa é a posição mais madura a ser feita dentro de você. Então, querida, em nome de Jesus, às vezes o teu passado, você fazer isso, vai apagar o passado. Não, não apaga. Mas cura o teu interior. Cura o teu interior. Amém? Então eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos dar continuidade até nós chegarmos no ápice da cura de José. Então nós estamos aí caminhando, tá? Tem muitas pessoas que contam com o tempo, né? Eu creio que o tempo ele traz muitas coisas, né? Mas tem coisas que é decisão. Tem coisas que é uma decisão. Nós decidimos. Nós decidimos restaurar as nossas vidas. A escolha pela cura é nossa. É sempre nossa. Então, queridas, em nome de Jesus, vamos orar. Quero orar com vocês sobre isso, amém? E depois eu abro um espaço para oportunidade para falar. Então, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. As câmeras estão todas fechadas, mas coloca a mão no teu coração, curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça. E peça que o Espírito Santo sonde teu coração. Peça que ele venha sondar o teu coração sobre esses sentimentos, pessoas que de repente você abortou emocionalmente da tua vida, pessoas importantes para você que feriram você, que machucaram você.
É um novo tempo. Eu creio que o Espírito Santo, através dessa série de cura, dessas ministrações, o Senhor está apresentando para nós, o Senhor está apresentando para nós uma estação para sermos curadas, para sermos alinhadas, para sermos transformadas. É tempo de reconciliação, minhas irmãs. É tempo de reconciliação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada mulher, Pai, que está aqui, Senhor. Pela vida da Fabiane, da Célia, Pai, da Fran, da Silvia, Senhor, da Priscila, Claudiane, Aline, Senhor. As irmãs que já saíram, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo pela tua movimentação, Espírito Santo. Onde nós estamos nessa série de palavras de cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu venho te pedir, Senhor, se existe algum sentimento de vingança, Pai. Se existem aqui, Senhor, dívidas emocionais, dores emocionais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, toca nessa alma, toca nessa ferida, Espírito Santo, Pai. E toca, Senhor, nessa alma, Pai, e vem convencendo. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor encontre um espaço nessa alma, nessas emoções, nesse coração endurecido, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que haja uma cura, para que haja liberação de perdão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tem mulheres aqui atormentadas por verdugos, Pai, por feridas, por traumas, por dores. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que essas mulheres decidam perdoar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro que essas mulheres decidam se arrepender e pedir perdão, Senhor, por esses abortos emocionais, Pai, de excluir pessoas, de matar pessoas emocionalmente nos seus corações, das suas vidas, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, na mesma medida, Senhor, que elas receberam o teu perdão, a tua graça, que um dia o Senhor Jesus se revelou a elas, Pai, um dia o Senhor se revelou para essas mulheres, um dia a cruz foi revelada a nós, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que da mesma forma, Senhor, que o Senhor se revelou a nós, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, convencer essas mulheres que elas revelem Jesus para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes nós queremos cura para nós queremos paternidade para nós queremos perdão para nós queremos a remissão dos nossos pecados para nós, mas não temos muitas vezes a mesma misericórdia de colocar o nosso coração nas misérias dos nossos irmãos e perdoar e liberar perdão, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, ministra cada coração, Pai. Pai, se tem mulheres aqui que já estão saradas, que já estão libertas, Pai, eu te louvo por isso, mas que elas levem essa palavra como uma semente, Pai. A vida de José nos ensina muitas coisas, Pai. E os traumas, Pai. Tem muitas mulheres que não vivem o reino, que não vivem promessas, porque estão aprisionadas em traumas, em dores do passado, Senhor. E as nossas falas estão gritando, estão revelando isso, Senhor. O nosso comportamento muitas vezes revela isso, e muitas vezes nós insistimos, Pai, em manter uma posição, Senhor. Muitas vezes nós não queremos revelar aos nossos irmãos aquilo que está doendo de verdade em nós, mas eu te peço, Espírito Santo, nos remove desse lugar, Senhor, os corações, Pai, dessas mulheres, em nome de Jesus, Pai. Senhor, tem tantas bênçãos que muitas vezes estão paralisadas, retidas, que Satanás não deixa chegar até nós por causa das dores. Senhor, eu te peço, nos livra do orgulho, porque o orgulho é habitação de demônio, e muitas vezes é pelo orgulho, é pela nossa soberba, é pela vaidade do coração, é pelo ego ferido, que nós não perdoamos, que nós não temos a humildade de chegar para um irmão, para uma irmã, para um familiar e dizer: eu te perdoo, eu decido te perdoar, eu decido revelar Jesus para você da mesma forma que Jesus me perdoou, eu também te perdoo.
Senhor, nos perdoa por isso, Jesus. Eu peço perdão em nome de Jesus por essas mulheres, Pai, por essas vidas, Pai. Eu peço perdão, Senhor, e eu te peço, Senhor, nos perdoa, nos convence, Espírito Santo, desse pecado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Somos mães, Pai, somos mães. Tem mulheres que talvez são avós, são noras, são sogras, e Pai, quantas situações de conflito dentro de uma família, quantos sentimentos ruins alimentados dentro da família, Senhor. E só quem ganha com isso é o mundo espiritual, das trevas, Pai. É as trevas, Senhor. Não engrandecemos o teu nome quando mantemos a vingança no nosso coração, o ressentimento no nosso coração. Mas eu te peço perdão, Senhor, eu te peço perdão e te peço, Senhor, que haja uma liberação, Senhor, de perdão, Senhor. Eu oro que mulheres decidam, Pai, que elas não esperem sentir, porque a nossa alma é enganosa, o nosso coração é enganoso, Senhor, e o perdão não é sentimento, é decisão, Pai. É decisão, é querer sair do cativeiro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É parar de carregar esse peso morto de dívidas nas nossas costas, Senhor. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Pai. Estamos caminhando para um lugar de cura, de maturidade, de avanço emocional e espiritual. Eu creio que após essas séries de ministrações, o Senhor vai nos levar num novo nível, num novo patamar, Senhor, num novo lugar de entendimento, Senhor. Pai, a nossa fé não pode ser emocional. A nossa fé não pode ser só de profetada e profecia, Senhor, mas de um evangelho, um culto racional, de quem conhece a Ti, de quem conhece a Tua palavra, de quem entende, Senhor, a reconciliação que Jesus veio a trazer para nós, revelar para nós, e que sejamos as primeiras a revelar para os nossos irmãos, as primeiras a revelar para os nossos ofensores. Dói, Pai, eu sei que dói, desafia, trata a nossa alma, mas é através da palavra, através do teu Espírito que nos esquadrinha e que divide aquilo que é propósito, aquilo que é intenção do coração, Senhor. É aquilo que revela para nós aquilo que é da alma e que é do Espírito, e o que vem do Espírito é o perdão. O perdão é uma arma espiritual, o perdão destrói cadeias, o perdão remove pessoas de cativeiros das trevas. Pai, o perdão é espiritual, não é da alma, não é do sentimento. Papai, nos ensina, Espírito Santo, e nos leva a esse lugar de cura, de entendimento, de transformação, de alinhamento, Senhor. Nos leva a esse lugar, Pai. Ah, Senhor, eu sei que tem mulheres aqui dizendo, mas isso é uma humilhação, eu vou ter que me humilhar, sim. Sim, porque Jesus passou por isso, e isso são as marcas de Jesus. As marcas de Jesus geradas em nós, é passarmos pelo lugar da humilhação, entrar num lugar de humildade, onde nós vamos destronar os espíritos malignos que se alimentam dessas dores. É passar e dizer, se para mim ser mais parecida com Jesus, eu preciso me despir da reputação, do orgulho, então eu vou descer. Então eu vou liberar a dívida, então eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido liberar a ofensa, a mágoa, a rejeição, o abuso, a tristeza que me causaram. Essa pessoa não me deve mais nada. Decida dizer, diga o nome da pessoa e fale, ei, essa pessoa não me deve mais nada. Eu libero essa dívida. A dívida está paga, a dívida está paga. Jesus já quitou todas as coisas. Decida, é uma decisão. Libere isso dentro de você. Expulsa, renuncia. O que você tem que renunciar é o ódio. Então renuncia, eu renuncio ao ódio da minha vida. Eu renuncio à amargura. Eu renuncio à rejeição. Esse sentimento de abandono, de desconfiança, de vingança. Eu renuncio. Eu expulso da minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu decido ser mais parecida com o Senhor.
Eu decido ser mais parecida com o Senhor. Um pouco mais. Só por hoje. Só por hoje eu entrego essa dor. Só por hoje eu decido que a dívida está paga. Ninguém deve mais nada. Meu pai não deve nada, minha mãe não deve nada, o meu irmão, a minha irmã não me deve nada, o meu marido não deve nada, os meus filhos não me devem nada, o meu pastor, a minha pastora, eles não me devem nada. Eu libero eles. Eu libero eles. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está se movendo em nós. Obrigada, Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós só podemos chegar nesse lugar pelo teu sangue derramado, porque um dia o Senhor foi humilhado, o Senhor foi torturado, o Senhor foi traído, o Senhor foi rejeitado, o Senhor padeceu naquela cruz por nos amar. Pelo teu sangue precioso, e é o teu sangue que está sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus, para aprender contigo. E muitas vezes nós vamos passar por esse caminho, mas depois seremos, Pai, seremos participantes da tua glória. Participantes da tua glória, Senhor. E eu te louvo, papai, eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. O Senhor é bom. Não resista ao mover do Espírito Santo na tua vida. Não resista, vai para a palavra, busca a palavra. Não deixa que mais um dia o sol se ponha na tua vida, na tua casa, e você carregando essa mágoa, esse ressentimento, sentimento de vingança. Nós podemos esconder de pessoas, mas não do Senhor. Mas não do Senhor. Libere. Olhe, deixe Deus tocar nos porões da tua alma e decida limpar. Decida limpar. Decida limpar. Traga a palavra. Traga a palavra. Amém, em nome de Jesus. Alguém quer falar algo? Alguém quer comentar algo sobre a palavra? Alguém quer falar algo? Tem liberdade? Ô, Oi. Dani, eu fiquei 20 anos casada, né? Tive um casamento de 20 anos. E ano passado, quando eu fui para os Estados Unidos para ficar com ele, já tinha quase um ano que ele tinha uma amante, eu não sabia. E quando eu voltei, uma das irmãs dele me contou. E hoje, o que me remói é isso, porque a minha irmã, que era para me apoiar, não apoia, a minha filha, que era para me apoiar, também não apoia. Minha filha tem 8 anos que ela está nos Estados Unidos, então, para ela tanto faz, tanto fez, se tem ou não tem mãe, ela não está nem aí, ela está vivendo a vida dela. E durante esses 6 anos que ela queria engravidar, eu em oração, sempre em oração. E o Alexandre, ele foi o meu ídolo, igual eu já falei anteriormente. Por quê? Porque a minha irmã foi viver a vida dela, né? Fora, a minha filha também. Eu tenho um irmão que está lá no Mato Grosso. Inclusive, nunca, Dani, eu pedi ajuda para ele, sabe? Eu pedi ajuda para ele e até hoje veio a ajuda. Não, porque a minha ajuda vai vir do Senhor. Isso aí eu já descobri. Que todas as vezes que ele necessitou da nossa ajuda, nós ajudamos. Mas eu sei que não é assim. Mas em relação comigo e o Alexandre, eu não consigo deixar ele ir. Desde outubro, que ele já pagou o advogado, que ele quer divorciar, ele já falou que não me ama, que ele apaixonou pela outra pessoa, ele só não ficou com ela porque ela é uma pessoa bissexual, então ela tem uma outra aptidão, né, pelo sexo, pelo mesmo sexo. Ela já falou, ela conversou comigo, ela falou, Claudiane, ele é narcisista, ele é uma pessoa que não serve para mim, mas talvez sirva para você, mas para mim não serve. Eu já perdoei. A mãe dele é a que mais queria que a gente separasse.
Ela fez de tudo para que a gente separasse, inclusive coisas, magia negra, porque eles mexem com isso, eles não têm Deus no coração, eles são pessoas totalmente incrédulas. Não estou julgando, Dani, eu estou falando que eu convivi 20 anos com essa família. E durante esse 1 ano e meio que ele estava com essa amante, todos os dias, Dani, nós orávamos. Então, quer dizer que a gente, quando a pessoa não quer mudar, a pessoa não vai mudar. E eu não consigo deixar o Alexandre ir. Todas as vezes que ele fala nesse divórcio, eu falo, agora não. No mês de março. Do mês de março já passou para o mês de abril, está terminando abril. Eu não consigo abrir mão dele. Então, isso está me matando, porque eu sei, e já ouvi de várias pessoas, ele não te ama.